Pastor Johnny Júnior. Vem cá para Pastor Johnny. Vem ministrar a palavra, homem de Deus. Recebam o pastor Johnny Júnior agora com a ministração da palavra de Deus. Aleluia. A paz do Senhor, jovens conectados. Glória a Deus. Que maravilha estarmos aqui, compartilhando desse tempo de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. Quando eu cheguei aqui, também senti isso. É algo que nós estamos fazendo. É algo que sentimos que nós estamos fazendo. E por isso eu queria louvar a Deus por isso. Pela vida da nossa liderança, Bispo Ides José do Carmo, Bispa Neuza, e os nossos pastores, Pastor Biramar, Pastora Tálita. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles nessa tarde, amém, aleluia. Que maravilha. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, é um apóstolo que escreve dizendo: mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Nessa tarde eu perguntei para alguém, eu acho que é um dos dilemas centrais da humanidade, como nós consideramos que algo realmente se torna lixo na nossa vida. Eu acho que essa pergunta é difícil para a raça humana. Como uma coisa se torna lixo? E a definição daquela pessoa era que algo se torna lixo porque você não precisa mais daquilo. Eu acho que é uma definição parcialmente correta. Às vezes nós podemos, pegar algo e doar para outra pessoa. Então, a definição mais precisa seria o que você não precisa mais e ninguém precisa mais. Era parecido com os meus bonecos de anime, Dragon Ball, Digimon, eu me arrependo até hoje. Minha mãe disse: se é para jogar isso fora, eu disse: não, vou doar para alguém. Ela disse: não, que não serve para você, não serve para mais ninguém. Ninguém podia assistir Dragon Ball em paz em casa, era desse jeito. Como é que nós sabemos que algo realmente se torna lixo? Para algumas pessoas é tão difícil jogar uma coisa fora. Teve uma série que ficou famosa nos anos de 2014, 2015, ela explodiu. Acumuladores compulsivos. As pessoas não conseguiam jogar as coisas fora. Elas começavam a acumular, tinha caso que dava polícia, dava conselho tutelar, ninguém conseguia jogar nada fora. E os repórteres preocupados, as pessoas preocupadas. Por que você não joga isso fora? Está atrapalhando sua sala, está atrapalhando o corredor da sua casa. Não, eu não consigo jogar isso fora, de jeito nenhum. Na pandemia, teve uma história de um senhor de 82 anos na Alemanha. O exército fez uma varredura na garagem dele e eles acharam simplesmente um tanque Panzer da Segunda Guerra Mundial, um míssil e uma arma antiaérea. E aí eles perguntaram: mas por que você guardou isso? Ele: não, isso aí não era lixo, eu não podia jogar isso fora. É tão bonito, eu comecei a ilustrar, limpar, e era bonito, eu não conseguia jogar fora. Às vezes você precisa jogar algo fora da sua vida, para que o novo de Deus entre na sua vida, aleluia. É difícil jogar coisas fora, mas nós precisamos fazer isso. A Sociedade Bíblica do Brasil uma vez estava evangelizando uma tribo,
e eles mencionam isso até hoje, lá no site deles, os desafios da tradução. Eles chegaram naquela tribo, e lá tinha vários tipos de palavra, mas eles não tinham um cognato, eles não tinham nada que se assemelhasse à palavra perdão, eles não tinham essa palavra. Então os tradutores ficaram em choque, eles imaginaram, como nós vamos ensinar o perdão? Eles repararam que quando uma pessoa era assassinada, ou a vítima, os familiares pegavam a mandíbula da vítima, e eles penduravam a mandíbula na porta da casa deles, ou aonde eles moravam, sabe? Aquela mandíbula pendurada era um símbolo: nós vingaremos, nós iremos atrás disso, nós pediremos conta. Então eles penduravam a mandíbula da vítima, os parentes. E aí os tradutores tiveram a brilhante ideia de traduzir mais ou menos o seguinte: estando Jesus assentado no alto monte, ele começou a pregar e dizer: arranquem a mandíbula da porta da casa de vocês. Você precisa jogar isso fora. Você precisa jogar a amargura fora. Você precisa jogar o rancor fora. Coisas ruins a gente tem que jogar fora. Quando eu era jovem, a minha vida era mais simples. E aí eu casei, ficou muito bom, mas algumas coisas mudaram. Se você quer casar, em nome de Jesus, você vai casar até o final desse ano, vai dar certo. É só falar isso que o gelo quebra, é desse jeito. Não, pastor, talvez não dá tempo de casar, então você vai orar, Deus vai deixar você orar, tá bom? Quando eu estava solteiro, as coisas eram mais simples. Quando algo quebrava, sabe o que eu fazia? Eu jogava isso fora. E aí a minha esposa apareceu há 10 anos atrás na minha vida, e ela disse assim: olha, quando algo quebra, você não joga isso fora, você passa Super Bonder, Durepox ou fita isolante, não joga fora de jeito nenhum. E você coloca em caixas, e você vai juntando nas caixas. Eu já fiz várias mudanças na minha vida, eu já mudei 16 vezes, só aqui dentro de Goiânia, 16 vezes. E eu não acho ruim mudança, não. E depois que eu casei, eu não acho ruim mudança de jeito nenhum. Toda vez que eu vou mudar, eu falo assim: graças a Deus, eu vou me livrar de algumas coisas. E ela já fica de olho em mim. Você não vai jogar minhas caixas fora, não, né? Não, eu vou dar um fim nelas. Não pode falar isso. Tem que dar um jeito no quieto. Na última mudança eu deixei as caixas, ficou ali perto da Vila Bandeirante. Se alguém achar as caixas, por favor me devolve, que ela está me fazendo voltar lá até hoje atrás dessas caixas. Tem gente que não consegue jogar as coisas ruins fora, ou as coisas antigas. Mas e quando uma coisa boa vai para o lixo? Você já pensou nisso? Tem hora que uma coisa boa vai para o lixo. Teve um casal que estava lá na China, eles estavam, um tempo lá pregando, evangelizando, e aí chegou a ordem, eles tinham que ser deportados. Isso foi na década de 90, e aí um historiador chamado Fred Craddock diz: eles acumularam tantas coisas, e agora eles iam ser deportados. Então eles tinham que jogar aquilo fora, ou melhor, os oficiais chegaram na casa deles e disseram: vocês podem pesar 200 libras, e esse peso é o que vocês podem levar aqui da China. Rapidamente o marido falou: eu vou levar os meus livros, a esposa: não, de jeito nenhum, vamos levar aquele vaso de flor. E eles começaram a pesar, e eles falaram: já pesaram? Já 200 libras, não, 200 libras, pesou tudo, pesou 200 libras. Vocês pesou os meninos também? Aí na mesma hora tudo aquilo virou lixo, de um momento para o outro. Tem hora que as coisas boas viram lixo. É estranho explicar como isso acontece. É uma coisa que não é exatamente algo que você deveria jogar fora, mas você joga fora porque algo melhor está chegando na sua vida, algo mais importante ainda. Aleluia. Então eu vim nessa tarde contar a história de um homem que jogou coisas boas fora. O nome dele era Paulo. Ele diz no capítulo 3 de Filipenses, ele diz que ele
nasceu no lugar certo, ele era a pessoa certa, e ele tinha tudo certo, ele não tinha nada com que se envergonhar. Por que alguém ia jogar algo assim fora, a vida dele fora? Hoje é moda nos universitários, você é um cristão? Não, ele ali vai na sinagoga, é uma modinha. Alguém sabe falar uma coisa de hebraico, o outro puxa o aramaico, é tão chique, mas Paulo nasceu lá, ele era judeu. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Os filipenses estavam brigando, porque parece que crente quase não briga, né? Graças a Deus isso não existe hoje, ninguém briga mais na igreja. Ninguém fica se gabando, eu sei. Precisa ficar eufórico, sorrindo. Graças a Deus nos livramos disso. Ninguém mais briga pela carne. Os filipenses estavam brigando pela carne. Ninguém faz isso mais na igreja. Eles brigavam porque alguém era melhor, alguém pregava melhor, alguém cantava melhor, alguém era um jovem mais extrovertido, alguém era melhor. Então eles começaram a brigar e Paulo falou: se eu brigasse com vocês, eu ganharia de vocês. Eu tinha coisas que vocês não poderiam ter. Vocês foram batizados, filipenses, pois eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu já era membro do povo de Israel antes de saber que eu existia. Eu já estava dentro da aliança. Eu sou da tribo de Benjamim. Você já ouviu falar dessa tribo? Essa tribo deu o primeiro rei para Israel, e por falar nisso eu tenho o nome dele, Saulo é o meu nome, Saul. Eu tenho o nome de rei, nasci na tribo de rei e sou do povo do rei. Quanto à lei eu era fariseu, e você sabe, os fariseus são nossos primos, são nossos primos. Eles começaram pregando tudo antes da gente. Eles começaram defendendo a ressurreição. Teve até um tribunal que eles iam trucidar Paulo. Eles iam, destruir ele naquele dia. E sabe o que ele falou? Tinha saduceus de um lado, fariseus do outro, e eles iam trucidar o apóstolo Paulo. Era o dia da morte dele. Aí ele falou assim: o réu quer se pronunciar? E ele falou assim: eu estou sendo condenado hoje porque eu acredito na doutrina dos fariseus. Na mesma hora o povo falou: ué, eu não estou entendendo. Do que ele está falando? Ele é fariseu? Ele, sim, eu acredito na ressurreição dos mortos e acredito que Deus levantou o homem dos mortos no 3º dia. É por isso que eu estou sendo condenado. Ele era fariseu. Ele tinha coisas boas. É diferente você estar, num grupo de aquecimento, num GC, e aí você fala assim: olha, o José vai falar isso, ou o Valdeci vai falar aquilo, ou talvez o Sami vai falar aquilo outro, e aí cada um começa a falar alguma coisa, e alguém começa a dizer assim: olha, o meu passado foi assim, foi triste, eu era agnóstico, esse era o meu passado. Eu era, cético, ou eu vivia na bebedice. Não, gente, agora chegou a vez do jovem Saulo. Ele vai falar: fala, Saulo, como é que foi seu passado e o seu testemunho? Ele fala assim: o meu passado, eu era uma boa pessoa. Não, Paulo, é a hora do testemunho. Tá, o meu passado, eu nasci no povo certo. Paulo, é o testemunho que a gente está querendo ouvir de você, o testemunho. Tá, o meu passado é que eu fui circuncidado, estava no meio do povo que guardou a Bíblia e deixou a Bíblia para vocês e defendeu a ressurreição. E eu era irrepreensível e obedeci à lei. E aí eu joguei isso fora. Você o quê? Você jogou isso fora? Ninguém joga essas coisas fora na igreja. Ninguém faz isso na igreja hoje. As pessoas chegam na igreja como elas estão e elas ficam como elas estão. Por que você jogou isso fora, Paulo? Ninguém faz isso hoje. Hoje todo mundo morre e vai para o céu, você não sabe disso. De vez em quando alguém vai na igreja, e de vez em quando alguém ora, e de vez em quando alguém vai no Connect, e de vez em quando alguém morre, e de vez em quando alguém espera entrar no céu. E é assim que funciona hoje, tudo de vez em quando. E tem gente que acredita que de vez em quando entra. Por que Paulo não foi de vez em quando?
É porque só existe um Deus e Ele é Deus de aliança e Deus de promessas. Deus não é Deus de ficada, Deus não é Deus de vez em quando, Ele é o Deus dos pactos, o Cristo dos pactos, e Ele veio nessa tarde fazer um compromisso na sua vida, Ele veio fazer um selamento de aliança na sua vida, de vida sobre a morte, aleluia. Não podia ser de vez em quando, é assim que funciona hoje, é a graça barata. Bonhoeffer chamou isso de a graça barata, antes de ser executado por Hitler na Alemanha nazista. Ele era um pastor e dizia que era contra o nazismo, então eles enforcaram ele. Antes dele morrer, ele disse: tem duas graças, na verdade só uma, mas alguém acredita que tem outra. As pessoas acreditam na graça barata, elas chegam do jeito que elas estão, elas ficam do jeito que elas estão, elas falam do mesmo jeito que elas falavam, elas são do mesmo jeito que elas eram, elas se definem por aquilo que elas se definiam no mundo. Eu era fariseu, eu fui circuncidado. Elas se definem como eram definidas no mundo. Essa é a graça barata, ela não muda nada na vida de alguém, ela não transforma nada na vida de ninguém, mas existe a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo. Essa graça muda o pecador, essa graça é preciosa, porque na verdade ela foi cara, custou tudo para Jesus Cristo. E porque custou tudo para Ele, custa tudo para a gente. Essa é a graça preciosa. Paulo jogou tudo fora, e a gente fica se perguntando por que ele fez isso. Será que ele fez isso porque nos dias dele é igual hoje também, que ser crente, você sabe como é que é, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, está na Globo. Crente é tech, crente é pop, crente é tudo e está na Globo. Você está no meio de uma rodinha, alguém fala: eu sou budista, legal. E você? Não, eu sou judeu, eu sou do judaísmo, legal. E você? Sou cristão. Gente, ele é cristão, legal, gente, legal. Isso é cool, chique. Isso é dream, isso é, sabe, crush, é cristão, gente, é cristão. Nos dias de Paulo, dizer é cristão, ele estava pedindo para uma guilhotina cair em cima da cabeça dele. Não tinha nada de tech, pop e tudo, não. Ser cristão nos dias de Paulo era assinar uma sentença de morte. Então por que ele jogou as coisas boas fora? Ele tinha os amigos dele, ele tinha uma vida dele, ele tinha um passado construído, ele foi educado aos pés de Gamaliel, ele era erudito, fariseu, contra a lei ele era irrepreensível, e ele saiu no caminho de Damasco para cumprir aquilo que eles fizeram, ele cumprir uma missão. Ele tinha autoridade, ele tinha isso. Por que ele jogou isso fora? Então, depois de pensar um tempo, eu entendi por que Paulo jogou coisas boas fora. É pelo mesmo motivo que você também jogou. É por causa da ideia mais radical da raça humana. A ideia mais radical da raça humana não era o fascismo de Mussolini. A ideia mais radical da raça humana não é o comunismo de Karl Marx, Stalin. A ideia mais radical da raça humana nem é o nazismo de Hitler. As ideias têm consequência, você sabe, elas têm consequência. Então Paulo conheceu um dia a ideia mais radical da raça humana. Ele estava naquele caminho de Damasco, cheio de títulos, de cargo, de nome, de pessoa, de ego. E aí ele conheceu a história de um homem. E essa é a história mais radical da raça humana. Sabe por que Paulo jogou coisas boas fora? Porque ele descobriu a história de um homem que jogou tudo fora por causa dele. Aleluia. Ou era para você dar um grito bem forte nessa hora, viu? Sabe por que Paulo jogou coisas boas fora? Porque ele descobriu a história de um homem que deixou tudo para trás por causa dele. Essa é a única ideia capaz de mudar a mente de uma pessoa.
de fazer deixar o que ela é, de quebrar as razões dela. Naquele caminho, Paulo era o homem de preto. Johnny Cash costumava cantar isso, né? Ele ia em todo lugar. Eu adoro ouvir Johnny Cash, eu tenho que ouvir todo dia. Ele fazia cruzadas com Billy Graham e depois ele pregava isso também. Ele dizia: vocês me conhecem como Johnny Cash, o homem de preto. Ele tinha, sabe, paletó preto, camisa preta, calça preta, ele só vestia assim. Então eles chamaram ele de Man in Black, o homem de preto. E ele disse: olha, vocês me chamam assim, homem de preto, mas eu queria te dizer que assim como o apóstolo Paulo, que era um homem de preto, eu encontrei o homem de branco na minha vida. Aleluia. Oh, você já encontrou o homem de branco? Você já encontrou o homem de branco na sua vida? A humanidade veste preto, mas ele veste de branco para nos salvar. Naquele caminho de Damasco, o homem de preto caiu por terra e ele ouviu: Saulo, você está me ouvindo? Estou. Quem é você, Senhor? Eu sou o homem de branco. Eu cheguei, Saulo. Você estava me procurando? Eu estava te procurando, sim. Você viveu me perseguindo sua vida toda. Você queria justiça? Eu sou o rei da justiça. Você queria graça? Eu sou o Senhor da graça. Você queria perdão? Eu sou o perdão, Saulo. Você me viveu me perseguindo sua vida toda e nem percebeu. Saulo jogou tudo fora pelo mesmo motivo que ele descobriu que Jesus fez. Jesus não era, sabe, só isso que os seus amigos falam às vezes numa escola ou numa faculdade. Quem você acha que é Jesus? Não, Jesus foi um grande mestre do amor e da paz. Conversa. Não, quem foi Jesus para você? Não, Jesus foi um guru, um avatar. Sabe o que Paulo descobriu? Ele descobriu que Jesus não era circuncidado ao oitavo, não era só isso, circuncidado ao oitavo dia, da tribo tal, do povo tal. Ele descobriu que ele existia em forma de Deus, que ele era adorado por anjos, serafins e querubins, que ele era exaltado na glória, a segunda pessoa da Trindade. E você sabe o que Jesus fez? Ele pegou tudo isso, botou dentro de uma caixa, como eu fazia, e ele jogou para trás e desceu para salvar a minha vida e a sua. Jesus é que jogou as coisas boas fora. Paulo diz em Filipenses 2: ele não se apegou a isso, ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo e foi semelhante até nisso, até na morte da cruz. Morte de cruz. Nós precisamos lembrar disso de novo. A cruz é a vida, aleluia, glória a Deus. A cruz. Quando ele estava na cruz, alguém disse: desce daí, se você é o Cristo. A humanidade sempre quis uma religião sem cruz. Eles queriam uma religião sem cruz, desde o começo. Desce da cruz, a gente não quer essa cruz, sai daí. E ele não desceu. Ele não desceu porque não existe uma religião sem cruz, porque se ele descesse, não existiria na verdade nenhuma religião, nenhuma religação, nada, zero. Por isso ele não desceu. Billy Graham dizia: ele não desceu porque ele lembrou de mim. Ele não desceu porque ele lembrou de você naquele dia. Se ele descesse, estaria acabado, mas ele não desceu, é porque ele lembrou de você para salvar você. É porque não tinha mais volta, ele já tinha queimado as pontes, ele já tinha deixado tudo para trás, então não precisava descer mais. Não precisava, porque ele veio salvar você. Eles disseram: oh, se você salvou os outros, por que não salva-se a si mesmo? Tolice. Quando a chuva cai, e está precisando, né?
quando a chuva cai e renova a face da terra, ela não pode salvar a si mesma mais. Quando uma mãe pula na frente do seu filho para salvar a vida dele, ela não pode mais salvar a si mesma. Não pode. É diferente do aborto. Senhor, quebra os dentes dos abortistas nesse país, em nome de Jesus Cristo. Ore o Salmo 58 contra os abortistas. A única diferença entre eles e os canibais do Congo é que eles jogam carne no lixo. Os abortistas, é um desperdício em tempo de fome. Eles não podiam fazer isso, não é? Eles não são animais, então eles não deveriam jogar carne fora em tempo de fome. É o que eles são. Sabe, um soldado quando está na guerra, ele não olha o que está na frente dele, ele olha o que está atrás dele. Aleluia. É por isso que ele foi para a guerra. É porque ele não olhou para frente, ele olhou para quem estava ficando atrás dele. Aí você diz, esse soldado não pode salvar a si mesmo. Não é para isso que ele está lá. Ele não está lá para salvar a si mesmo, ele está ali para salvar quem está atrás dele, quem ficou lá atrás, na cidade dele, na casa dele. Uma chuva não pode salvar a si mesmo, uma mãe não pode salvar a si mesmo, e o soldado não pode salvar a si mesmo, porque essa não é a lei da fraqueza, essa é a lei do sacrifício. Não pode salvar a si mesmo. Jesus não saiu daquela cruz porque ele era fraco, é porque essa é a lei do sacrifício. E é por isso que ele não desceu, é por isso que ele obedeceu até o fim. Porque desde a eternidade o Pai estendeu seus dois braços, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos pegou quando caímos e nos puxou de volta para a face dele. Aleluia. Da eternidade o Pai estendeu seus dois braços. Você caiu? Ele caiu por você então. Você quebrou? Ele quebrou por você. Eu me lembro de uma vez, tinha uma erosão lá na cidade de São Luís de Montes Belos. Eu caí lá dentro, eu tinha 5 anos de idade. Era para eu ter morrido aquele dia. E aí, quando alguém avisou que tinha caído uma criança, sabe, minha mãe ficou desesperada. Ela correu lá, quando ela me pegou, minha cabeça estava descendo sangue assim. Mas era um corte. Eu disse, mãe, sabia que quando eu estava caindo, eu vi alguém me segurar? Ela começou a chorar e eu disse, mãe, por que a senhora está chorando? Fui eu que machuquei. E ela disse, você machucou, eu machuquei também. Essa é a mensagem do Pai da eternidade. Você caiu, eu deixei tudo por sua causa. Você quebrou, eu posso pegar os seus cacos agora. Eu posso pegar os cacos de você e fazer um vaso novo na sua vida. Eu posso pegar você todo quebrado e posso refazer você nessa tarde, nesse congresso. Sem mim nada podeis fazer. Nada é impossível para Deus. Ele pode te refazer. Ele pode refazer você hoje. Ele pode refazer você agora. Porque você caiu e machucou, Ele caiu e machucou no seu lugar. O Deus que sofreu é o Deus que pode nos ajudar. O Deus que deixou tudo por nossa causa é o Deus que pode nos ajudar. As outras religiões não têm cruz, mas a sua tem. Volte à velha cruz e volte ao velho trono. Aleluia. Somente a velha cruz vai trazer cura de volta para essa nação. Somente a velha cruz vai trazer o poder outra vez nas nossas vidas. Vai trazer cura, línguas, profetismo. A velha cruz vai trazer tudo. Quando eles entupiram os poços de Abraão, Isaac disse, eu vou cavar de novo os poços antigos do meu pai. E quando ele cavou, água viva jorrou daquele lugar. Não adianta colocar uma cesta de basquete numa cruz, ela ainda é uma cruz.
Não adianta você pintar ela de amarelo, rosa, vermelho. Ela é isso. Você pode colocar rodinha, você pode colocar paraquedas, mochila. Ela é uma cruz. Leve a sua cruz. Aquele que levar a sua cruz, aquele que perder a sua vida, esse é o velho poder, a velha cruz. Mas o evangelho não termina ali só. A cruz é só o começo. Isso aqui é o começo. Ele está nos levando para o trono, para a cidade de Deus. O evangelho não termina na cruz, ele começa lá. Ele termina no trono antigo, eterno, imortal. Oh, o velho poder de Deus está conosco. Você está sentindo a presença do Espírito nessa tarde? Se coloque de pé agora, nesse momento. O Espírito de Deus está aqui. Vamos voltar. Vamos resgatar aquilo que te impede de ser mais, de se doar mais. Jogue fora. Paulo jogou tudo fora. Ele disse: você acha que isso não dói? Isso dói em mim todo dia. Os meus amigos não falam comigo, ou a minha família me expulsou. Eles dizem: você não é Saulo, você não é o Saulo que eu conheço. Mas o que me importa, eu ganhei a vida em Jesus Cristo. O viver para mim, sabe, o morrer é lucro. Eu ganhei Jesus. Levante as suas mãos. Oh, nós ganhamos tudo dele, tudo novo. Nunca se entristeça pelo que você deixou por causa de Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra profética na sua vida essa tarde. Nunca se entristeça pelo que você deixou atrás por causa de Jesus. A Bíblia já contou essa história tantas vezes. Quando os ímpios acumularam tudo, Deus tomou dele e deu para os justos. Isso aconteceu no dilúvio. Isso aconteceu quando as 10 pragas caíram no Egito. Isso aconteceu no livro de Esther. E isso vai acontecer mais uma vez. Aquilo que eles correm atrás para ganhar, você vai pisar em cima disso no céu. Você vai ter tudo mais. Não cobice os ímpios, porque no tempo certo tudo será nosso. Aleluia. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus bem forte. Segura a mão de alguém que está ao seu lado. Aleluia. Pai Santo, Todo-Poderoso, nos ajuda a deixar aquilo que não precisamos mais. Nos ajuda a ter paciência para suportar o que nós ainda temos, o espinho. E nos ajuda a ter sabedoria para separar as duas coisas. Pai Santo, nos ajuda a tirar da nossa vida tudo aquilo que não presta. Nos ajuda a tirar toda a pornografia da nossa vida. Aleluia. Nos ajuda a tirar todo o crime da nossa vida. Aleluia. Nos ajuda a tirar toda a live NPC da nossa vida também. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos o velho poder outra vez. Aleluia. Nós queremos a velha cruz de volta. Não existe evangelho sem cruz. Buda tem 4 verdades nobres, mas ele está morto. Maomé escreveu tanta coisa, mas ele está enterrado até hoje. Só resta farinha e poeira dele. Allan Kardec está morto, Buda está morto, Confúcio está morto, mas Jesus está vivo para sempre. A velha cruz é a velha ressurreição, é a velha graça, é a velha história, o velho poder, a velha escritura. É tudo que nós precisamos hoje. Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte nessa tarde. Seja abençoado. Seja abençoado. Aleluia.